Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta, por isso mando um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo, mais um vídeo sobre religião, denominações e charlatões. Uma série de vídeos onde estou abordando exatamente as diversas denominações, milhares de denominações, e seus líderes fundadores. Segundo uma pesquisa de 2010, no Brasil existiam aproximadamente 40 mil denominações das vertentes protestante evangélica, né? O sistema religioso que jamais esteve unido, né? Se divide desde que foi criado, tanto que o Deus do Abraão lá, criado pelo Abraão, que criou um Deus, um povo primitivo lá da Era do Bronze, criaram um Deus para eles mesmos, né? Apenas para justificar suas maldades, perversidades, muita inveja, né? E as invasões que faziam sobre outras terras, levando a bandeira deste Deus como se fosse terra prometida, né? O tal do Senhor dos Exércitos, criado pelo Abraão. Aquele povo ali que vivia no deserto, comendo poeira. No entanto, o Deus bíblico jamais deu a ele algum tipo de tecnologia. Os únicos conselhos úteis deste Deus, lá da Bíblia fora, né? O conselho de matança, de estuprar, roubar, pilhar, tudo, né? Eram os conselhos de Deus, né? Eram esses, né? Afora isso, a única instrução, né, que deu a este povo, de utilidade para eles naquela época foi que abrissem um buraco fora da tenda, né, e levassem uma pá para fazer suas necessidades, né? O ser que criou o universo jamais deu uma cibalena, um analgésico, né, uma anestesia, uma energia elétrica. E aí chegamos aqui agora segundo o tempo bíblico, né? A Bíblia diz que a Terra só tem aproximadamente de 5 a 6 mil anos. Aí chegamos aí agora, né? Tantos milhares de anos depois, aí nós descobrimos a energia elétrica, a ciência, né? Os médicos passam ali noites em claro ali estudando, pesquisando, os cientistas. E agora o crente, né? Vai para a igreja, ora, né? Para curar suas doenças, fazer seus pedidos, né? Que o crente é muito ganancioso, só vai para pedir, né? E aí, quando adoece de madrugada, sabe, corre para onde? Não corre para a casa do pai, porque o pai não está em casa. Na realidade, a casa do pai está fechada, né? Então ele corre para onde? Chama o SAMU e vai para um hospital, né? E aí, quando é curado, vai para a igreja fazer propaganda enganosa para alienar mais pessoas ainda, né? Dizendo que foi Deus quem curou. E aí, quando é contestado, né? Que dizemos, não, mas você foi no médico, né? Você fez exame, você foi o médico quem operou, sabe? E aí ele diz, não, mas foi Deus quem deu inteligência ao médico. Primeiramente Deus, segundo o médico, né? É muita sacanagem desse sistema podre, nojento aí, né? É muita alienação, muita safadeza, sabe? E o que me revolta é ver política. A política aqui também sempre teve com a religião, né? Na realidade, a religião foi uma das primeiras políticas, né? Que já existiu, né? A primeira, na realidade. E você vê aí, até o sistema aí da justiça, tudo aí envolvido. A gente chega nas repartições públicas aí, né? Tem lá cruz, Bíblia, esse aparato aí, alienador, né? Então você vai recorrer a quem, né? Essa semana mesmo fui ameaçado, mais uma vez fui ameaçado, sabe? Um desses doentes religiosos aí, né? Disse que ia dar 5 tiros na minha cabeça, só isso, sabe? 5 tiros na minha cabeça, simplesmente porque eu falei que o Jesus dele não existe, sabe? É esse o tipo de gente aí. É esse o mesmo tipo de gente que o Deus de Abraão, o povo de Abraão. Esse é o povo semita, povo mau, perverso. Digo e repito que deu origem às 3 grandes religiões, ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo, vindo do mesmo Deus que, em nome desse Deus, invadia para pilhar, matar, estuprar, né? Estuprar as criancinhas e escravizar as virgenzinhas para serem escravas sexuais. É esse o povo escolhido, tá? É este crente que você diz, bate no peito, ser escolhido por um Deus que criou tudo e todos, mas agora escolheu você, escolhido, povo de Deus, para matar os outros povos. Aqueles que não acreditam na farsa, na fantasia em que você foi enfiado, tá? A Bíblia sagrada dita por você, sabe? É sangrenta. E vocês seguem aquela porcaria, sabe? Inconscientemente, faz toda a nojeira, toda a podridão que tem dentro daquele lixo lá.
sabe? Dentro da Bíblia, vocês concordam com toda a podridão que tem ali dentro. E diz que é um Deus bom, de amor, verdadeiro, assim como o Jesus mito criado também lá. Outro plágio safado, criado pelo Constantino, nada mais nada menos do que um jogo político para reunificar o Império Romano, que é o cristianismo hoje, é o Império Romano. Então, quando você nasce debaixo desse lixo de religião, mergulhado dentro de uma banheira, condenado a ser cristão até o fim da sua vida, se não estudar, se não descobrir, se não for na raiz da sua história, na raiz desse Deus hebreu, na raiz do cristianismo, do islamismo, sabe? Desse Deus mais recente que tem, que é o Deus de Abraão. Por quê? Inveja dos outros povos, que cada um ali, os medos, os persas, os egípcios, eram sociedades politeístas, ninguém vivia se matando, não. Mas o Deus de Abraão é conhecido como o Senhor dos Exércitos. O povo escolhido desse Deus tem sangue escorrendo pelas mãos. E o crente segue isso sim. Fui mais uma vez fui ameaçado. Um desses cretinos religiosos, sabe? Inclusive chegou a me empurrar, sabe? E já descobri onde ele mora aqui, sei onde é, vizinho a uma igreja, sabe? Evangélica, sabe? Eu deixei pra lá porque ele estava embriagado. Mas tudo bem. Vamos conhecer mais uma denominação. Antes quero dizer, crente, que você que diz que é servo, escravo, tá? Escravo. Servo é escravo, crente. Escravo, né? Mas você gosta de ser escravo, né? Escravo mental. De um Deus único e verdadeiro, né? Primeiro que não é único, né? Pode ser o último a ser criado, mas único não, né? Existem bilhões de deuses, milhões de religiões e milhões de livros sagrados. E você não sabe disso, tá? Há lugares na Terra ainda hoje, sabe? Que sequer o Jesus Cristo teu é conhecido, tá? E foi por isso que um de vocês, né, atiraram no John Lennon, sabe? Porque o John Lennon falou e ele estava certo, sim. Porque os Beatles tinham chegado em lugares na face da Terra onde o teu Jesus não chegou. Por quê? Porque é incapaz, tá? Porque simplesmente não existe, tá? Existe ainda hoje, apesar de vocês terem matado o John Lennon, sabe? Com essa justificativa, né? De que teria dito que os Beatles estavam mais famosos do que o Jesus Cristo. Estavam sim, sabe? Porque o teu Jesus, há lugares na Terra, repito, onde ainda hoje ele não é nem conhecido, tá? E para os que são conhecidos de outras religiões, ele não passa de uma palhaçada, de um presépio, sabe? Onde o símbolo de um ser todo-poderoso é um símbolo de tortura, a cruz, que vocês carregam pendurado no peito, sabe? Um símbolo de tortura. Esse é o povo semita, sabe? Vamos lá, pessoal. A Bíblia, que você arroga ser inerrante palavra de Deus, é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, intolerância, milhares de contradições. O gibi da criança crescida que vive no mundo de hoje, você, crente, tem por obrigação de acreditar que machado voa, cobra fala, peixe engole gente, árvore fala, homem ressuscita, águia fala, em dragão de 7 cabeças, estátuas de sal, jumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, jumento que fala. O teu Deus, com toda onisciência, onipotência, onipresença, era um verdadeiro ignorante. E nós sabemos que coelho não é ruminante e morcego não é ave. Nós, na nossa própria mortalidade, enquanto você diz que o seu Deus é imortal, né? E imutável, um jumento, né? Assim como tem nas igrejas, né? Muitos que falam, só dentro da Bíblia, né? Entende, né? Você também apoia, dentro da sua Bíblia, homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. Tudo isso, se você segue esse ser imaginário, criado por Abraão, e esse outro ser plagiado, que jamais existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia, o tal do Jesus mito. Então, se você acredita, você concorda, você corrobora, você assina embaixo de todos esses crimes aqui. Não obstante, vocês continuam fazendo, né? Quando perseguem as outras pessoas e ameaçam. Com ameaça psicológica e física mesmo, né? Ameaça velada, como já recebi várias vezes. Vamos ao vídeo saber quem é esse aqui, mais um aqui, tá? Mais um aqui que criou uma denominação porque é muito lucrativo. E você vai ver que ele trabalhava num emprego comum, sabe? E largou um emprego para abrir uma igreja. Por quê? Porque tornou-se milionário, multimilionário também, tá? Vamos lá. Ao vídeo não se estender muito. Religião, denominações e charlatões. Davi Martins Miranda. Quem é Davi Martins Miranda? Vamos conhecer. Igreja Pentecostal, ele fundou a Igreja Pentecostal Deus é Amor, IPDA, né? Deus é Amor. Eu acho que esse cara não conhecia nem o Deus dele mesmo. Deus é amor. Conhece os textos bíblicos não, rapaz?
Fundada em 3 de junho de 1962, na Avenida dos Estados, número 4568, na Liberdade, São Paulo, o Templo da Glória de Deus, o templo maior da Deus é Amor. Com uma quantidade de membros aproximada entre 1 a 1,5 milhões, imagina aí, cada um doando R$1 só, né? Isso sem contar as campanhas de arrecadação, isso só, né, do dízimo. R$1, R$1, 1,5 milhão, dá para entender, né? Bom, no mundo, né? E sendo cerca de 1,3 milhões somente no Brasil. São aproximadamente 25 mil igrejas em 150 países. Davi Martins Miranda nasceu em 4 de julho de 1936 em Reserva, Paraná. Morreu a 21 de fevereiro de 2015 aos 78 anos em São Paulo, SP. Casado com Ereni Oliveira Miranda e teve como filhos Davi Oliveira Miranda, Daniel Oliveira Miranda, Débora Miranda de Almeida, Leia Oliveira Miranda. Davi Miranda era missionário e pastor evangélico pentecostal. Era filho de Roberto Miranda e Anália Miranda. Davi Miranda foi o fundador da denominação evangélica brasileira Igreja Pentecostal Deus é Amor, IPDA, em 1962. Filho de agricultor, Roberto Miranda, e da dona de casa, Anália Miranda, Davi Miranda mudou-se do Paraná para São Paulo, capital, em abril de 1958, ainda jovem. Converteu-se ao pentecostalismo, eita nossa, em 6 de julho de a coisa é tão ruim que o cara não consegue nem ler o nome da porcaria, né? Pentecostalismo, né? Que merda, é um pentelho mesmo. Pentecostalismo, em 1958, na Igreja Cristã Pentecostal Maravilhas de Jesus, né? Outro bosta, né? Diz que veio para trazer dissensão, né? Filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares, né? Vim para trazer, não pensem que vim para trazer paz, e sim espada, né? E aqueles que não me adorarem, trazei-os diante de mim e matai-os. Esse aqui que ele diz, né? Que é Maravilhas de Jesus. Ele pertencia a essa igreja de Maravilhas de Jesus, do ser imaginário que jamais existiu um filhote de pombo, de merda. Dirigida na época pelo padre Leonel Silva. Até o final da década de 1960, a grande maioria das igrejas pentecostais eram radicalmente contrárias à política, ao divórcio, à televisão e a outras práticas. Exatamente, era contra a televisão. O Davi Miranda proibia as pessoas de assistirem televisão. É uma das normas da igreja lá, que eu vou mostrar mais adiante. Só que ele foi pego com uma grande televisão em casa, sabe? Ele proibia as pessoas de assistir, mas ele tinha, né? Isso aí é ser hipócrita ou não é? Né? No mínimo, né? Para dizer, né? Porém, muitos destes costumes foram abolidos e práticas modernas passaram a ser aceitas. Não conformado, a igreja vai se adaptando, né? Com os tempos, né? Para lucrar, né? Ela primeiro começa a impor regras. Quando vê que a sociedade está mudando, ela começa a mudar também, que é para não perder o cliente. Perder o cliente, né? É uma empresa, tá? Não conformado, Davi Miranda fundou um ministério em 1962 no bairro da Vila Miranda. Não conformado, né, com a mudança das outras, aí ele muda, ele cria a dele. Sempre é assim, observe, sempre é assim. Por quê? Porque cresce os olhos e dá dinheiro, vamos ver. Mudou-se posteriormente para a Baixada do Glicério. O nome Igreja Pentecostal Deus é Amor, segundo conta o missionário em sua autobiografia, foi revelado pelo próprio Deus numa madrugada de oração. Vê aí. Uma porra de um Deus que nunca se apresenta para todo mundo, mas sempre escolhe um bosta para fundar uma religião, para abrir uma denominação, para mudar de uma para outra. Ele diz que falou com um ser imaginário que só está na cabeça dele, mas na cabeça dele está o Deus dele. Sabe o que é o Deus dele? É um grande cifrão, sabe? É um grande cifrão. Em 1979, Davi Miranda adquiriu o terreno que hoje abriga a sede mundial da IPDA, da Igreja Mundial, Deus é Amor. Inaugurado em janeiro de 2004, a denominação o Templo da Glória de Deus, da glória desse tipo bosta que só veio para trazer merda na humanidade. Todos os deuses, todos, mas principalmente o Deus dos hebreus, porque eu vivo numa merda de um país essencialmente cristão, essa bosta, sabe? Por isso sou perseguido e ameaçado, né? E essa merda aqui, que lá no passado só causava morte, desgrama, continua na mesma porcaria, né? E olha, se não vai causar mais guerra ainda, né, na face da terra. E muita morte.
Vai sim, tenha dúvida. Em uma área de 70 mil metros quadrados, com capacidade total para 60 mil pessoas sentadas, né? É, conhecido como um dos maiores templos evangélicos do mundo, perdendo apenas, por exemplo, para o grande templo da Assembleia de Deus em Cuiabá, que tem a capacidade para 80 mil pessoas sentadas. Vou fazer sobre a Assembleia também, tá? Davi Miranda faleceu há 23 horas e 45 minutos do dia 21 de fevereiro de 2015, aos 78 anos de idade, vítima de infarto, né? O velório foi nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro no Templo da Glória. O cara passou 3 dias lá, né? Devia estar embalsamado, só pode ser. No Templo da Glória de Deus, e o sepultamento foi no cemitério Jardim Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. Oficialmente, a Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada em 3 de junho de 1962, sendo esta data a de registro como pessoa jurídica. Pessoa jurídica, né? Passa a tornar-se empresa, é pessoa jurídica, né? Em cartório, passando a existir perante a lei. Só que aparece perante a lei como sendo o quê? Entidade filantrópica, logo, não cobra impostos, né? O governo aí do Deus acima de todos quer ferrar a população, acabar com a população, metendo aí reforma de previdência, merda no povo, né? Para ferrar só o pobre. Por que não tributa essas merdas dessas igrejas? Por que não tributa isso, rapaz? Olha a fortuna desses caras. Ou vocês estão concordando? Estão, né? Então o Estado está de mão dadas com esse lixo. Mas, de fato, ela teve início no mês de março de 1962. Mês este no qual Davi Miranda foi despedido da firma onde trabalhava há 4 anos, recebendo a indenização com a qual alugou um salão. O cara, ele era já de outra igreja, ele, né, no mínimo, fez por onde ser demitido para pegar a grana. Disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu tá como peão de obra aqui, ganhando um salário mínimo, trabalhando, ainda tendo que dar dízimo para outras igrejas. Eu que vou ser o dono da igreja agora, o dono da minha empresa. Eu que vou ser um amigo mais próximo de Deus. Não vai ser agora, eu, em vez de estar lá embaixo no púlpito, né? Embaixo do púlpito lá, o pastor lá em cima do púlpito, né? Sempre no lugar mais alto, né? Porque está mais próximo de Deus, né? Mas só ele recebe as mensagens porque está mais próximo. Agora faz o seguinte, pastor, fala o seguinte, já que o senhor está em cima e está mais próximo de Deus, desça um pouquinho aqui, fica aqui embaixo, eu subo aí, que eu quero ver se ele fala comigo. Merda nenhuma. Aí ele faz aqui o quê? Viu que era mais lucrativo sair, deixar de ser peão de obra, meu. É abrir igreja, por isso que se abre mais igreja do que escola. Por isso que o governo aí está querendo ferrar as faculdades, tirar a inteligência das pessoas, como diz a Bíblia. A Bíblia não diz lá? Eu aniquilarei a inteligência dos inteligência e a sabedoria dos sábios. O Deus bíblico quer isso, você é burro. E aí é que está o país teocrático que estamos vivendo, que é o povo burro. Né? É assim. Diz até que as faculdades aí estão dizendo aí que é da esquerda, né? E a esquerda é o mal. A esquerda é o mal, né? Por quê? Porque a esquerda está do lado esquerdo, o povo, né? Do lado direito do rei, sentado no trono lá em cima, está a direita. A extrema direita do rei está o líder religioso. O sacerdote foi sempre assim. Sempre foi assim. Do lado esquerdo estavam os pensadores. Estava o povo, a grande massa. E aqueles líderes que se iam até o rei, né, implorar por seus direitos. E ali eram mortos, né? Então, o Davi Miranda recebeu a indenização ao qual alugou um salão na rua 70, hoje Avenida Afonso Pena, na região da Vila Maria, na cidade de São Paulo. No dia da inauguração, havia no local cerca de 50 pessoas, sendo membros da igreja, sendo que membros da igreja eram apenas 3. Era o próprio Davi Miranda, a sua mãe, Anália, e a sua irmã, Araci. Nos dias que se seguiram, após a inauguração, foram se unindo à igreja pessoas que já conheciam Davi Miranda, de pregações e cultos que fazia nas ruas com sua corneta na bicicleta com a sua irmã Araci. Olha só, o cara que morreu multimilionário aí, que foi trabalhar de peão de obra, né? Foi trabalhar ali, peão de obra que eu digo é porque foi trabalhar ganhando um salário mínimo, né? E ali trabalhou 4 anos, né? Pregava numa bicicleta e uma cornetinha no meio da rua, numa bicicleta.
Aí vão dizer o quê? Ah, isso é coisa de Deus. Foi Deus quem subiu esse homem. Deus escolheu ele para levantar esse homem. Levantar coisa nenhuma, descer babaca. Quem levantou foi vocês, com o suor de vocês. Ele foi nada mais nada menos do que esperto, sabe? Ele largou o serviço lá braçal e foi, ó, ficar todo cheirosinho de paletó e gravata, com um microfone na mão, só com um microfone na mão e um livro podre, repleto de porcaria, que é o livro Bíblia, sabe? Ficou multimilionário, sabe? E tá aí a riqueza aí, né? Em uma bicicleta com a sua irmã. Ele pregava na rua numa bicicleta. Assim também foi o Edir Macedo. O Edir Macedo pregava nas praças. Meu tio chegou a conhecer o Edir Placebo, no meio das praças, sabe? No Rio de Janeiro. O meu tio, falecido, diz que viu ele, pobrezinho, trabalhava ali nas praças. Aí quem subiu o Edir Macedo? Foi Deus, mais um homem escolhido, né? E sabe aquele coleguinha dele, o chapeleiro maluco? Era colega dele. Só que houve uma desavença, né? Por conta do que tu acha, né? Por conta de quê? Né? Será que o Deus que ele seguia ali de Edir Macedo não prestava mais? Ele resolveu arrumar outro Deus? Ou apenas ele viu que abrindo a dele própria, né, ficaria rico assim como ficou, né? E tem aí, parece que não me engano, 6 jatos, né? Tá aí, é isso aí, pessoal. Acordem. Em menos de um mês, após a inauguração, já estavam com 70 membros. Em menos de um mês. Já tinha 70 ovelhas no pasto desse cara, para ser tosada a lã. Por quê? Porque o livro Bíblia é o livro mais manipulador da face da terra. Olha, eu acredito que não existe outro livro religioso mais manipulador e alienador do que o livro Bíblia. Agora, acontece isso, sabe por quê? Porque a grande maioria do que tem dentro do livro Bíblia é de ameaça e de terror desse Deus. Ele deve ser Deus temido. É tanto que o crente abre a boca. Não, eu não quero pecar contra Deus. Não, eu temo a Deus. Tem medo, cara. Descarga todinho. Medo de um ser imaginário botar na tua cabeça, cara. Porra. Tem medo dessa bosta não, desse espírito pombo não, sabe? E não venha pregar pra mim não, mandando. Jesus te ama não. Tá? Tem até parente meu que fica mandando, sabe que eu sou ateu, fica mandando pelo WhatsApp lá. Né? Deus é amor, Deus te ama, Jesus te ama, não sei o quê. Sabe? Mandão. Né? Porque se pregar contra o espírito pombo já pecou, então o espírito pombo vai se lascar e pronto. E não manda mais essa merda pra mim não. Né? E vocês ficam perto da vida, manda gente pra me ameaçar. Dizer que vai dar 5 tiros na minha cabeça. Isso aí é vocês, tá? O povo de Deus. Né? Mas estão seguindo a mesma coisa de quando ele foi criado, tá? Pra mim, tem diferença nenhuma, sabe? E também não tenho medo não. Vou continuar com o meu trabalho, com o meu serviço. Aqui, sabe? Com esse trabalho aqui, não pra ganhar dinheiro, não pra enricar, coisa nenhuma. Muito pelo contrário de vocês. Aqui para desmascarar vocês, tá bom? Sistema religioso. Vamos lá, pessoal. Então ele já tinha 70 membros. Firmes e alegres pelos sinais e milagres que aconteciam após as pregações baseadas na doutrina da cura divina. Agora eu me pergunto, por que essa bosta dessa cura divina só acontece dentro dos templos? Tem o hospital do câncer, sabe? Tem hospitais por aí, trauma. Vai lá, rapaz, o Jesus Bíblico não levantou aleijado, o hospital do trauma ali, os caras estão tudo arrebentados, acidente de moto ali. Fui uma vez lá, meu amigo, o cara tinha mais ferro na perna do que, sabe? Do que na própria cama de hospital que ele estava deitado. Vamos lá. Aí promete cura aqui, esses babaca acreditam e dão até o fundo das calças para esse povo. No dia 15 de abril, Davi Miranda foi oficialmente ungido, homem de Deus, né, como pastor pelo padre e amigo Roberto Anésio, da Igreja Pentecostal do Brasil, igreja essa a qual Davi Miranda pertencia antes de fundar o seu próprio negócio, a igreja Deus é Amor. Engraçado que eles usam um arco-íris, né? O arco-íris que é a representação de um trato que diz ter sido feito com Deus, né? Só que o nome arco-íris, né, já está dizendo arco-íris, né? Uma deusa egípcia, né? Grega, né? O arco de íris, né? Que coisa. Nesse dia, a Deus é Amor passou a ter o seu primeiro pastor. O auge do crescimento da Igreja Pentecostal Deus é Amor ocorreu nas décadas de 1970, 80 e 90. Trechos da autobiografia do missionário Davi Miranda, que relata como Deus falou com ele
para fundar a igreja Deus é Amor. Então aqui ele vai narrar aqui como Deus falou com ele para fundar essa igreja aqui. Mais uma denominação, mais um charlatão. Aproximadamente a 2 horas e 50 minutos do dia 1º de 11 de 1961, senti como se estivesse flutuando nos ares. Aqui dizendo Davi Miranda na autobiografia dele próprio, tá? Então, senti como se estivesse flutuando nos ares, né? Olha só, vai vendo, né? Já havia mais de 3 horas que orava a Deus sem cessar de joelhos e com o rosto colado ao chão. Minha roupa estava molhada em suor, podia viver naquele momento. Lucas capítulo 22, 44. Então ele dizia que naquele momento estava vivendo o momento em Lucas 22, 44, que diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o suor tornou-se em grandes gotas, e sangue que corria até o chão. Senti que era o Espírito Santo que estava em mim. Então, pombo penetrou no Davi Miranda também. Após 21 dias orando, ele me disse o nome Deus é Amor. Olha só, o Deus carrasco só aconselhava as pessoas a invadir, matar, roubar, pilhar, estuprar outras terras de outros povos que já tinham donos. Agora disse que ele é amor para o Davi Miranda. Agora vamos às doutrinas, tá, pessoal? Bem rapidinho, que o vídeo já está se alongando. As doutrinas da Deus é Amor, o regulamento interno da Deus é Amor e o manual de conduta e ensinamentos para os membros baseados nesse manual, inclusive vem junto com a carteirinha do membro da igreja, né? Junto com o manual vem sua carteirinha de membro de escravo, né? De servo. Dentre as orientações para membros e obreiros constam, olha só, essas perversidades que foram praticadas aqui e são praticadas ainda, essas pessoas são obrigadas a passar uma vida, né, uma vida inteira cumprindo essas babaquices aqui que esse cara escreveu. Vamos lá. Não assistir programas de TV, pois a televisão, principalmente através das novelas e filmes, são meios de propagação, propagar mentiras, enganos, destruição e de famílias, dentre outros fatores que afetam a sociedade. Ele se baseia em Apocalipse 13, 11 ao 18. Só que tem um detalhe aqui, meus amigos. Tem um detalhe, o Davi Miranda foi pego em casa com uma TV gigante. E outra, que as igrejas evangélicas usam a televisão hoje e rádios para pregarem, tá bom? Pagam, inclusive, com o seu dízimo. Não fazer tatuagem, ele se baseia em Levítico 19, 28. E 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Ele se baseia em 1 Tessalonicenses 5, 6. Só que a própria Bíblia diz: dai bebida forte àquele que está ali em agonia, ali, né? E dá a bebida, a Bíblia manda dar bebida para as pessoas se aliviarem ali do seu sofrimento ali, né? Em duas ocasiões ela manda. Mais uma, as mulheres evitam cortar os cabelos e evitarem utilizar roupas que evidenciam e demonstram a sua sensualidade. Ele se baseia isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Então aqui as mulheres têm que estar tudo cabeluda, não pode cortar pelos de lugar algum. Imagine, né? As mulheres tudo peluda, né? Mulher macaco aí, né? Tudo peluda, não pode raspar pelo de lugar nenhum. Né? E aí como fica a situação do marido? Os homens que evitam cabelos compridos, e igualmente as mulheres que utilizam roupas modestas que não evidenciam as suas e demonstram as suas sensualidades. Ele se baseia em 1 Coríntios 11, 14, só que tem um detalhe, né? Se a própria Bíblia proibia cabelos compridos, se o mito de Jesus tivesse existido, por que ele é demonstrado com cabelos compridos? Nós que somos ateus sabemos, né? Que o cara que pintou a amante da igreja, né, pintou o seu próprio amante, né? Então Jesus era um grande arruaceiro se ele tinha um cabelo comprido, era um desordeiro. Mais uma, que a beleza seja conforme a orientação bíblica no interior, ou seja, que se evite o uso de maquiagem e adereço. Ele se baseia em 1 Pedro 3,3, diz o apóstolo, a beleza de você não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros, ou roupas finas. Isso aqui ele também se baseia na Bíblia, né? Ao contrário, estejam no seu interior
que não apareça a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo e que é de grande valor para Deus. No restante, a Igreja Universal, Igreja Pentecostal Assembleia Igreja Pentecostal Deus é Amor, assemelha-se às demais igrejas cristãs, adotando a regra da fé protestante. Eita, meus amigos, tinha muito mais coisa, mas o vídeo está muito longo. Quero agradecer a todos. Você crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, diz que ele é onipresente, está em todos os lugares, diz que ele é onipotente, de poder infinito. Eu digo que você é um inocente se acredita nessa bosta toda. Você é apenas um escravo, mas porque foi doutrinado desde pequeno para isso, para ser servo, escravo. Um forte abraço a todos os meus amigos ateus e até o próximo vídeo.